Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Esse é mais... Peraí, digo mais alguma coisa. 11 anos fazendo vídeo pro YouTube, eu não decoro a entrada. Seja muito bem-vindo ao Teologia, eu sou o Iago Martins. Tá doendo tudo. Hoje eu malhei peito, tá doendo tudo. Ah, Maria, o cara pegou pesado hoje. Foi mole não. Eita, drop 7 no supino. Nossa, corre maluco, viu? O cara bota um peso lá imoral, aí diz, faz aí, faz 8. 8 eu faço 8. Aí você mal faz os 8, né? Fica lá, morrendo lá, aquele peso lá, aquele desespero. Aí você termina, o cara dá até aquela puxadinha ali pra... Aí tira um pouco de peso, agora faz 10. Meu patrão, você tirou 2,5 de cada lado, meu patrão. Mas tu quer que eu faça 10 agora? Acabei de fazer, não consegui fazer 8. Aí você vai lá, nossa senhora. Aí você termina, né? Já estrompou tudo, já... estrompou a prega rainha, já não tem mais força nenhuma pra nada, já não consegue se mexer. Pergunta, pastor? Respostas rápidas para perguntas curtas dos membros aqui no canal. É isso. Qual o sentido de aprender tudo isso? Qual a vantagem quando se trata de ganhar almas? Uma pergunta sobre grego, né? Escrevendo um vídeo que envolvia grego bíblico. Muita vantagem, porque Deus falou em grego. O Senhor falou conosco em grego do Novo Testamento. Então, se nós queremos entender o que Deus disse, temos que aprender grego. Você só consegue ler sua Bíblia porque alguém aprendeu grego. Então, a escritura só chega até você e você só consegue ler a palavra de Deus em português porque alguém aprendeu tudo isso. Almas só são ganhas pela pregação do evangelho porque alguém aprendeu grego e traduziu a Bíblia pra você. Agora, você quer pregar, você quer falar de Cristo, você quer produzir conteúdo com mais qualidade, você quer ler a palavra de Deus de forma um pouco mais segura, aprender grego vai ser um instrumento para que você aprenda muito mais e aprofunde o seu conteúdo teológico de um modo que você provavelmente não conseguiria só no português. Lucas Barcelos, psique é a palavra com origem no grego psique, que é usada para descrever alma ou espírito. Segundo o dicionário, a palavra psique é alma, espírito, mente. A minha dúvida é saber o que é alma nisso tudo, quer desejar. Isso é um anacronismo, certo? É uma falácia exegética, você tentar entender o sentido de uma palavra no grego a partir do sentido moderno que dão. Porque a palavra mente provém de psique no grego, mas psique não vai ser definido a partir do conceito de mente. Psique é uma coisa, mente é outra coisa. Quando eu falo de psiquiatra, né, coisa assim, existe uma relação íntima que se deu historicamente do conceito grego de alma, psique, com o conceito mais moderno de mente. Agora você não pode usar isso para definir o que é alma. Alma e mente não são necessariamente a mesma coisa, por mais que a gente entenda que há um aspecto imaterial na nossa mente. Agora, existe um aspecto físico e também material na nossa mente. Por exemplo, quando você tem um dano cerebral, é um dano que acontece no seu corpo que afeta sua mente. Então, existe algo que também é físico na mente. Não pode confundir mente com alma aqui não. Pastor, como identificar textos bíblicos que são proféticos? Quando são textos vindos de profetas e referenciam a si próprios como mensagem vinda diretamente do Senhor, isso fica claro. Porém, por vezes, vejo pessoas aplicando outros textos, como Salmos, por exemplo, como se fossem profecias. Então, como identificar a intenção do autor e do texto nesses casos? Excelente pergunta. Selinho de boa pergunta aí pra você. Muitos salmos são proféticos, certo? E talvez seja o ponto perdido aqui. Um texto profético é um texto que fala sobre algo que acontecerá. Quando a gente olha pro livro dos Salmos, a gente tem um livro que fala muito de profecia, certo? Fala sobre o futuro, Salmo 2 fala que aconteceria escatologicamente. A gente tem muita profecia claramente estabelecida sobre o que aconteceria no futuro nos planos escatológicos de Deus. Até mesmo porque Davi era um representante daquele governo de Deus sobre a terra. Agora, quando o Novo Testamento olha para um texto do Antigo e concede a ele um significado profético que não era explícito no texto original, o modo como a linguagem é usada é um pouco diferente. Eles não dizem que o texto é profético necessariamente, mas eles dizem que aquele texto se tornou mais completo. E a palavra é plero mesmo, pleroma em grego. Há uma completude maior daquele texto. Ou seja, existem profecias ocultas em textos não proféticos e a gente só sabe disso quando o Novo Testamento adiciona revelação e então inclui um significado profético em um texto que não era claramente profético. Mas isso é um pouco mais raro. Geralmente, os textos proféticos são aqueles que apontam claramente para um elemento que virá apenas posteriormente. No inferno haverão graus distintos de sofrimento? Acredito que sim. A quem muito é dado, a muito é pedido. E parece claro que as pessoas vão sofrer de forma diferente no inferno. A gente tem vídeo sobre o inferno aqui no canal. Você vai lá que você consegue ver uma boa teologia sobre o inferno eterno. Se a morte é separação de Deus, então na cruz a Trindade se dissociou? Deus se separou de Deus? Sim e não. Certo? Aí é uma daquelas respostas que só fazem sentido dentro do cristianismo, porque o cristianismo também tem os seus bons paradoxos. Deus não se separa de Deus porque Jesus é Deus. Então como é que Jesus se separa de si mesmo? Isso não existe. Então Deus, como Jesus o é, estava plenamente posto na cruz, sofrendo na cruz. Mas houve uma separação de alguma forma entre o Deus Pai e o Deus Filho. Nós não sabemos exatamente onde é que está o papel do Espírito aí, na punição da cruz. Quando Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Que deveria ser o meu grito e o seu grito eternamente no inferno. Ele assume para si a separação que deveria ser nossa. Então, por aquele momento, existe uma separação do Deus Pai com o Deus Filho.
que não é uma separação de Deus e Deus, porque Deus está plenamente posto no Filho. É uma separação entre pessoas da Trindade, naquele momento em punição. Como é que isso é possível? Nossa, mas e as questões que se colocam na teologia sistemática? Eu não sei, é realmente complicado e é pra ser complicado, justamente porque é pra nos constranger diante da grandeza do amor e do sacrifício do próprio Deus se entregar a ser punido por Deus em nosso lugar. Iago, qual a sua opinião acerca do molinismo? Eu não gosto muito, é um assunto difícil pra falar no YouTube, porque esse é um vídeo longuíssimo que ninguém vai querer assistir, que é um tema técnico altamente profundo. Se você quiser saber mais sobre molinismo, tem uma aula inteira com um especialista sobre molinismo lá na Escola de Teologia. Aproveita aí seus 7 dias de graça e assiste o máximo que você puder, tá a aula lá, tá editada, tem transcrição da aula pra você baixar. Transcrição é um PDF que fica com você pra sempre. Aproveita e assiste lá a sua aula, tenho certeza que vai ser uma benção. O Espírito, que na sua interpretação é o próprio Samuel, que profetizou a Saul, fez profecias erradas? Não, certo? Esse é um ponto que algumas pessoas levantaram no nosso vídeo falando sobre Samuel. Dizem, você está errado na sua interpretação sobre Samuel, porque o espírito que apareceu ali profetizou coisas erradas. Se ele fosse realmente Samuel, a profecia não estaria de forma alguma errada. Mas a profecia diz que o Senhor entregaria Israel com ele na mão dos filisteus. Mas Saul não foi morto pelos filisteus. Só que a expressão ser entregue nas mãos dele não significa necessariamente matar. Aponta simplesmente para derrota na guerra. E Israel perdeu a guerra contra os filisteus. Mas o texto diz que amanhã tu e os teus filhos estarão comigo, dando a entender que eles morreriam no outro dia. Entre os capítulos 28 e 31, passam vários dias. Então, ele não morreu no outro dia. Sim, aconteceu, ele morre no outro dia. O que muitos não percebem é que o trecho da guerra ali tem um aparte cronológico. Se você ler com cuidado, você vai perceber que a morte de Saul se dá exatamente no dia seguinte. Ele narra o que acontece com Davi, ele passa do período da guerra, então ele volta pra narrar o que acontece com Saul. O que é totalmente comum no livro de Gênesis. Pensa, por exemplo, na morte de Abraão, que é narrada antes da narração do nascimento de Esaú e de Jacó, embora Abraão tenha morrido 15 anos depois do nascimento deles. Eles estão narrando a história, depois que termina de narrar, eles voltam pra narrar a história que começa antes. É o que acontece aqui, ele tá narrando o que acontece com Davi, passa do período da morte de Saul, mas então ele volta pra narrar a morte de Saul, o que acontece exatamente no dia seguinte. Mas diz que os teus filhos estarão comigo, apenas 3 dos seus filhos é que morreram. Tá, mas o texto não diz que seriam todos os filhos que morreriam. Estareis comigo, diz o texto. Mas Saul aparentemente não foi salvo. Mas veja, ele não diz que estaria com ele no paraíso ou o que é que seja. Diz que estaria com ele do outro lado da vida, no caminho da morte. Em um lugar que não era mais a terra, agora seria do lado da eternidade, do outro lado da vida. Ghost, do outro lado da vida, né? A gente chama assim. Então não, a profecia que se estabeleceu ali não me parece uma profecia falsa ou errada, mas sim uma profecia verdadeira. Mas se você quiser entender mais sobre porque eu acho que Samuel ali, só ir ver o nosso vídeo, que lá tá respondido. Pastor, o que acha da igreja no metaverso? Eu acho um dinheiro jogado fora. É energia e dinheiro jogado no mato. Você quer fazer igreja, não é, no ambiente online? Faz no YouTube. Coloca vídeo no YouTube, pregação aí na internet. Ficar fazendo culto no metaverso? Dá pra ceiar no metaverso? Não dá. Dá pra se batizar no metaverso? Não dá. Você não tem comunhão real, certo? Você não tem presença. E presença para o cristianismo importa, certo? Importa. A ceia não é com comida virtual. É de verdade. É uma existência real. Certo? Igreja no metaverso é só jogar dinheiro no mato e ficar 15 avatares se converteram pra Jesus. É uma loucura, certo? Isso é loucura já. Pastor Iago, me ajuda em uma dúvida. Minha esposa e eu sempre sonhamos em morar nos Estados Unidos, mas conseguir um visto que permita trabalho é muito difícil. Nisso, pensamos em ir como estudantes e trabalhar informalmente lá. A pergunta é, trabalho mesmo permissão é pecado? Eu não sei. Eu acho que você tem que seguir a lei. Certo? Não conheço os entremeios do mundo americano, então eu vou dar aqui um princípio e você aplica aí no seu conhecimento que deve ser maior do que o meu. Você tem que seguir a lei. Ponto. Certo? Você precisa seguir a lei, ponto. Tá dentro da lei? Permite-se que eu trabalhe informalmente lá, não é uma coisa errada? Ok, então pronto. Não, é um jeitinho que eu tô dando aqui e tal, não sei o que, cara. Crente não é de jeitinho, certo? Crente não é de jeitinho. Crente cumpre as regras de onde ele tá. Não, mas na verdade as regras aqui são diferentes e tal. Aí beleza, aí você aplique aí na sua vida. Mas o que eu sei é que a gente tem que seguir as regras, seguir as leis do país onde a gente está. Então, siga as leis. Ficar ilegal em um país, e eu vou usar o termo mais explícito possível, ficar ilegal é pecado, certo? Você tá indo contra as leis de onde você tá. Muitas igrejas lá sequer aceitam membros ilegais. Então, não, eu tô num ambiente que eu tenho um visto de trabalho, eu tenho um visto de estudante, que é o caso, faço uns bicos pra poder sobreviver e tal, isso é uma coisa, tá bom? Agora, não, vou lá e vou ficar ilegal lá, e eu não tô nem aí, e que se dane, eu vou fazer minha vida, e eu acho isso problemático demais. Pastor, conta aí, qual é o pior erro teológico que você já cometeu no púlpito? Eu acho que
Nenhum. Sinceramente, erro teológico. Claro, eu já fiz interpretações bíblicas que eu mudei de posição com o tempo, mas um erro teológico... Bom, antes de eu ser reformado, eu pregava arminianismo, eu pregava uns sermões emocionais, né? Quando eu ainda não era reformado, mas eu não era muito conhecido, preguei pouquíssimas vezes nesse período, não é nada, oh meu Deus do céu, que alcançou muita gente. Não sei, o meu primeiro vídeo no YouTube é uma pregação chamada De Si para Si Mesmo. De Si para Si Mesmo. Que é baseado em um erro de grego. O sermão inteiro. A tradução que a gente tem da parábola do fariseu e do publicano é... E o fariseu orava de si para si mesmo. No grego tem só orava. Mas orava tá na voz passiva média. Se tá na voz passiva média, é o equivalente, pelo menos na visão que eu tinha na época, da voz recíproca. Então, ele era o agente e o receptor da ação. Por isso que algumas bíblias traduzem como ele orava de si para si. E eu usei isso como base daquela parte inteira do sermão para dizer ele orava para si mesmo. Ele achava que estava falando com Deus, mas na verdade ele estava falando consigo. A verdade é que eu mudei de posição sobre o que significa voz passiva média. Voz passiva média significa só que o autor tá chamando a atenção para aquela ação específica dentro da narrativa. Não significa que ele é necessariamente uma voz recíproca. Então, isso mudaria a aplicação ali. Mas um exemplo de algo que eu mudei minha compreensão com o tempo. Mas um erro teológico, graças a Deus, ainda não identifiquei nenhum. Talvez identifique daqui a 20 anos olhando pra trás, talvez. Mas hoje eu não sei o que, acho que não teve não. O que eu não posso fazer para não perder a salvação? Apostatar, largar a fé, entregar o pecado sem arrependimento, deixar de se importar com viver em santidade. É isso que vai fazer você perder a salvação. Ah, eu errei um pecado aqui específico e agora perdi a salvação? Não. Você tem que encontrar arrependimento em Cristo Jesus. Se você perde o arrependimento, é aí que você perde a salvação. Você perde a luta contra o pecado, aí você perde a salvação. Porque no fim das contas, você nunca teve. Qual o sentido da vida? Eu gosto da Confissão de Fé de Westminster. A pergunta número 1 é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O sentido da vida é esse: é glorificar a Deus em tudo que fazemos e termos prazer nele dia após dia, por toda a eternidade. Pastor, é correto orar publicamente a pedido de descrentes, como por um aniversariante ou empresa local? Se sim, como seria essa oração? Ah, claro, ore, meu filho. É correto orar publicamente e pedir? Claro, ore. A oportunidade que você tiver para orar por um descrente, ore. Ore mesmo, ore com vigor, ore com força, ore com alegria, porque você tá pedindo pela vida daquela pessoa. Claro que a oração não vai ser a mesma oração que você faz para um colega crente, mas é importante orar para as pessoas e pedir que a bênção de Deus se levante e se erga sobre elas. Nada impede na escritura. E se adultério também envolve cobiçar uma mulher ou homem, essa cobiça dá permissão para haver divórcio? Não, certo? Uma coisa é o adultério no coração, um pecado que aconteceu aqui dentro. Outra coisa é o adultério consumado. Jesus vai dizer, por exemplo, que quando eu me iro no coração, eu já matei um irmão. Agora, o irmão continua vivo e eu não vou preso porque tô com raiva no meu coração, certo? Porque uma coisa é o pecado cometido no coração, outra coisa é o pecado manifesto. É pecado do mesmo jeito. Agora, me coloca em maus lençóis diante da polícia, tira a vida de alguém, dá base para que minha esposa ou meu marido vá embora, se eles não aguentarem essa situação. O outro é algo que acontece no nosso coração e tem que ser tratado dentro do coração. Para que esse plano de fundo musical? Você falou mal dos que fazem isso na ministração e faz isso nos seus vídeos. Eu acho que na igreja, usar música de fundo é uma forma de claramente tentar manipular emoções, certo? Tentar criar uma emoção na pregação da palavra dentro do ambiente de culto. Eu não gosto disso. Em um vídeo do YouTube, você tá manipulando emoções? Tô, explicitamente, certo? O vídeo é pra isso. O corte é pra isso, a estética do vídeo é pra isso. Eu tô no YouTube, eu não tô no culto. Eu tô focado unicamente em apresentar a palavra de Deus da forma mais simples, concisa, clara, apontando tudo pra obra perfeita de Jesus. Quando eu faço um vídeo, eu tô criando uma arte. Eu tô manufaturando ali uma coisa que também é artística, também tem um quê de atuação, no jeito que eu coloco a voz, no jeito que eu falo, no uso da instrumentação no fundo, da iluminação, tudo isso faz parte de um cenário que eu estou compondo para o ambiente de internet. Onde pra mim, música de fundo parece fazer sentido dentro desse ambiente. O Tula escolhe as músicas bonitinhas aí e coloca lá. E eu gosto. Coisa que eu não faria no púlpito, não faria no culto, porque não é o ambiente pra isso. Aqui, tranquilamente, eu acho que é o ambiente pra isso. Iago, você pretende continuar com a série Os Puritanos, lançando novos volumes depois de Pecado, a Praga das Pragas, do Cube Review? Eu não sei se vocês sabem, vou mostrar aqui. A gente publicou esses dois livros aqui, certo? A gente tem A Consolidação de Cristo, Thomas Goldwyn. A gente tem o Pecado, a Praga das Pragas, certo? Do Ralph Vernin. São dois livros muito bonitos. A gente os tem publicado em edição de luxo. Olha que coisa linda. Tem aqui a biografia do Ralph Vernin. Atrás tem sobre a série dos Puritanos. Ó, o papel é muito bonito, ó. É fino demais. Aqui é o do Goldwyn. Tem a biografiazinha dele aqui na frente. Atrás sobre a série dos Puritanos. Ó, coisa fina, bonita. A gente tem feito isso. E já está em processo de diagramação, certo? Mais 2 obras que vão esse ano lá no Clube Review. E para ano que vem já tem um outro livro
que tá em processo de tradução, uma tradução muito cuidadosa. A gente tem feito um trabalho editorial muito cuidadoso, com muito respeito àquilo que os puritanos fizeram. E pra mim, eu quero que seja a coleção mais bonitinha que você vai encontrar. Vamos publicar mais 2 esse ano, e ano que vem talvez tenha mais 2 ou 3 aí da série Os Puritanos. Quem for assinante review vai receber capa dura bonitinha em casa. Iago, você defenderia a autoria mosaica do Pentateuco ou a hipótese documentária JEDP? Quais os argumentos sustentam sua posição? Muito legal. Eu não sigo a hipótese documental, certo? Hipótese documental é o JEDP, que é a ideia de que, pelo estilo ali do Pentateuco, você teria 4 autores ali baseado no modo como a linguagem é colocada. J seria Jeová, que Jeová é apresentado como Deus o tempo todo, seria a fonte javista. O E seria o Elohim, que aí passa a ser o nome que é usado para falar de Deus, seria a fonte eloísta. Você teria o autor de Deuteronômio, né, seria a fonte deuterotomista. E o P, que seria o Priestley, que seria provavelmente o mesmo autor de Eclesiástico sendo colocado ali como autor dessa última parte do Pentateuco. Eu acho que essa é uma posição que só ficou famosa por causa do modo como as pessoas começaram a fazer crítica bíblica ali no fim dos anos 90. Mas isso é baseado numa visão linguística muito defasada, de achar que as diferenças de vocabulário e tal apresentam necessariamente uma diferença de autor. Você tem um livro muito grande, escrito num período muito comprido. Eu escrevi 15 livros. Se você pegar meus primeiros livros e meus últimos livros, os vocabulários mudam muito, as grafias mudam muito, o jeito de escrever muda muito. Porque a partir do momento que você vai escrevendo uma obra tão longa ao longo da vida, aqui narrando tanta coisa, é comum que os estilos, que a forma de escrever, que vocabulários mudem. Se você pegar cartas de Paulo e comparar umas com as outras, você vai encontrar vocabulários muito diferentes em cartas paulinas. Então, pra mim não faz nenhum sentido ir contra a autoria tradicional do Pentateuco, que é mosaica, pra assumir uma hipótese que pra mim não tem base literária suficiente pra se fazer valer. Tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Um cheiro no cangote de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, coloca lá. E aí tira mais 2 meio que lado. Eu quero faz 12. Faz 12 como, macho? Apagou até a luz aqui. Como é que faz 12? Diz aí, como é que faz 12? Tu acabou de acabar com minha vida? Toda a fibra muscular que eu tinha já se destruiu aqui. Mas vai lá, foi o quê, né? Tá pagando o cara pra te obrigar a fazer o que você não quer. Olha, deu pra ouvir aí? O estralo?